Bom, pessoal, então hoje na aula 13 nós vamos mostrar para vocês como que a gente prevê a capacidade calorífica de espécies diatômicas através do teorema da equipartição da energia, ok? Então eu trouxe aqui uma tabela com 4 espécies químicas, né? E 2 monatômicas e 2 diatômicas. Então vamos fazer uma divisão rápida aqui para você perceber essa relação. Então as duas primeiras são espécies monoatômicas e as duas de baixo aqui são espécies diatômicas. A primeira coisa importante para você guardar em mente desta aula é que todas as espécies diatômicas são lineares. Então, assim como as espécies monatômicas são esferas rígidas, você pode entendê-las assim, espécies diatômicas, sendo lineares, elas podem ser consideradas como bastões rígidos, ok? Então, a gente percebe que as espécies monatômicas têm uma capacidade calorífica de em torno de 12 e as diatômicas em torno de 21. Então, a gente vai discutir por quê. Então, observe, quando a gente pensar em espécie monatômica, a gente tem que lembrar que ela pode ter os movimentos de translação para cima e para baixo no eixo Y, para a direita ou para a esquerda no eixo X, ou para frente da tela ou para trás da tela no eixo Z. Okay? Como cada movimento está ligado à energia cinética, que é meio de mv ao quadrado, tem o termo quadrático, e cada mol referente ao termo quadrático contribui com meio de R para a capacidade calorífica, você teria meio de R para um eixo X, meio de R para o eixo Y e meio de R para o eixo Z. Então, você teria um total de 3 meios de R, sendo R 8,314. Quando você substitui esse valor 8,314 em 3 meios, você chega a 12,5. O que significa isso, então? Que se você quiser aumentar a temperatura de um mol de um gás monoatômico, você tem que aumentar 1 grau Kelvin ou Celsius, você tem que dar 12,5 joules para esse gás. Agora, se eu quiser aumentar esse 1 grau Celsius ou Kelvin, a temperatura de um mol de um gás diatômico, eu não consigo com 12,5 joules, eu tenho que dar 21 joules, né? Então, por que 21 joules? Para a gente então chegar a essa conclusão, eu trouxe aqui, a gente podia fazer uma tentativa, olha só. Vamos pegar esse 21 joules e dividir pelo valor de R. O valor de R é 8,314. Quando você fizer a divisão de 21 por 8,314, vai dar aproximadamente 2,5. E o que a gente pode entender como esse 2,5 é 5 meios. Então, veja bem, a gente tem 3 meios de R. E esse valor de 5 meios vai se referir a que exatamente? Então, vamos lá. Essas moléculas lineares, né, esses pequenos bastões, eles, assim como as moléculas monatômicas, elas também têm a liberdade de se deslocar no eixo Y para cima e para baixo, para a direita ou para a esquerda no eixo X, ou para frente da tela e para trás da tela no eixo Z. Isso aí são os movimentos de translação. E esses movimentos de translação contribuiriam com 3 meios de R para a capacidade calorífica. Só que como a gente vai ter um valor referente a 21, que é referente a 5 meios de R, você ainda vai ter 2 meios de R de algum outro tipo de movimento. E que tipo de movimento que vão estar associados às moléculas diatômicas, que são bastões, que nós não observamos nas moléculas monatômicas? São movimentos de rotação, certo? Então, para explicar esses movimentos de rotação, a gente tem aqui a gente pode imaginar essa molécula de gás cloro, por exemplo, e a gente pode imaginar a sua ligação exatamente aqui, ó, sendo colocada sobre o eixo X, ok? Então aqui, como você está vendo, nós temos os 3 eixos, vamos determinar para vocês, eixo Y, eixo Z e eixo X, aqui também Y, Z e X. Então, o que a gente vai ter aqui? Como você pode estar vendo, a gente vai ter as rotações. Então, energia rotacional, ela é definida como meio de I velocidade rotacional ao quadrado. I é o momento de inércia e esse termo aqui, ó, é o termo quadrático do teorema da equipartição de energia. O que esse teorema diz para a gente? Que quando você considera um mol, cada termo quadrático contribui de meio de R para a capacidade calorífica.
Então vamos ver, pessoal, como é que acontece a rotação nesse primeiro caso. Nesse primeiro caso, essa rotação ocorre sobre o plano XZ. E aqui ela ocorre sobre o plano XY. Então, como é meio de R em cada caso, você vai ter meio de R para essa rotação e meio de R para essa rotação. Então, o total seria de quanto? O total seria 3 meios de R para a translação, mais 2 meios de R, né, que é meio de R mais meio de R, dá 2 meios de R, para a rotação. Então, isso aí vai dar um total de 5 meios de R, e a gente substituindo o R de 8,314, você vai ter a capacidade calorífica para 1 mol de um gás, como o gás cloro a 298 Kelvin, igual a 21 joules por Kelvin. Perfeito? Bom, aí você vai me falar assim, bom, então está tudo resolvido. Por quê? Porque espécies monoatômicas, a capacidade calorífica ela é 12,5 joules por Kelvin, e espécies diatômicas, as capacidades caloríficas são de 21 joules por Kelvin. Pois é, mas aí a química lá traz um probleminha para a gente, né? Vamos imaginar a molécula de iodo gasoso. O iodo gasoso é também uma espécie diatômica, portanto linear, e a capacidade calorífica dessa espécie a 298 Kelvin é 28 joules por Kelvin. Então a pergunta que fica né? Por que o iodo, sendo uma espécie diatômica, tem uma capacidade calorífica maior do que o cloro e o oxigênio que estavam na tabela a 298 Kelvin? Então, para explicar isso, pessoal, vamos trazer aqui um gráfico para vocês. Esse gráfico representa a capacidade calorífica em função da temperatura para moléculas diatômicas. Então, as moléculas diatômicas elas vão estar representadas nesse gráfico. O que você pode notar? Você pode notar que aqui, mais ou menos, tem um valor de 12,5. Então, aqui é referente ao 3 meios de R de movimentos de translação. Quando você vai aquecendo essa espécie, ela, além dos movimentos dos movimentos 3 meios de R, movimentos de translação, né? Além dos movimentos de translação, ela vai começar a ter os movimentos de rotação. Em qual temperatura que isso ocorre? Pessoal, extremamente baixa, temperaturas negativas, né? Em graus Celsius, temperaturas em torno de 100 Kelvin. Então, em 100 Kelvin, além dos movimentos de translação, ela também tem os movimentos de rotação. Então, se você pensar em 25 graus, que é a temperatura padrão, né, ou temperatura ambiente, provavelmente, da maioria dos locais, você vai ter espécies diatômicas sofrendo processos de translação e também de rotação. Então, na verdade, a capacidade calorífica dela não vai ser 3 meios de R, vai ser sim 5 meios de R, ok? Porque ela vai estar no segundo platô. Só que se eu for aumentando ainda mais a temperatura, eu vou ativar também movimentos de vibração. E aí você vai me perguntar, poxa, mas qual é a temperatura que você ativa movimentos de vibração em uma molécula? Então, isso aqui depende de cada molécula, tá ok? Então, existem moléculas que a temperatura vibracional é maior ou menor. Por exemplo, o iodo, que a gente acabou de falar para vocês, é uma molécula que tem uma baixíssima temperatura vibracional. E por que ela tem essa baixa temperatura vibracional? Pessoal, porque o iodo ele tem uma massa de 127. O que isso influencia? Isso influencia porque é um átomo extremamente grande. Então, a ligação entre os dois átomos de iodo ela é extremamente fraca. Porque se os átomos são grandes, esses átomos estão distantes, o que faz com que essa ligação tenha uma pequena força de ligação, ok? Que é o que a gente vai mostrar no próximo slide. Então aqui eu coloquei a representação de uma molécula de iodo, representando dois átomos ligados por uma mola, né? Então por que o iodo vibra a 298 Kelvin? Então a gente já respondeu, é porque a ligação é extremamente fraca, ok? Agora, como é que a gente pode pensar na energia vibracional? A energia vibracional ela tem duas modalidades. Ela tem a energia potencial e a energia cinética, que é a movimentação dos átomos, tá? A energia potencial é dada pela lei de Hooke. E a lei de Hooke a gente aprendeu lá na física, que é meio de kx ao quadrado.
Olha lá, pessoal, o K é a constante da mola, ou a constante de força da ligação, e o X é o deslocamento, né, que essa ligação sofre quando a molécula vibra. Então, observe que aqui a gente tem um termo quadrático. O que o teorema da equipartição da energia diz? Que cada termo quadrático contribui com um meio de R para a capacidade calorífica. E a energia cinética? A energia cinética é meio de mv ao quadrado. Novamente, nós temos um termo quadrático. Então, você tem dois termos quadráticos, cada um contribui com um meio de R. Então, aqui, essa espécie vai, então, ter um total para a sua capacidade calorífica de 3 meios de R de translação, 2 meios de R de rotação e 2 meios de R de vibração, totalizando 7 meios de R, que dá o valor de 28 joules por Kelvin, ok? E por que o iodo vibra nessa temperatura de 298? Então, a gente pode calcular a temperatura vibracional do iodo. E para calcular isso, a gente usa a equação Hni sobre K. Aí você vai me dizer assim, poxa, mas eu vou ter que saber esses três valores? Gente, o H é a constante de Planck, tem nos livros, o K é a constante de Boltzmann, também tem nos livros, e as frequências vibracionais das ligações, elas também estão constantes nos livros. Então, eu vou trazer aqui para vocês esses três valores. Ó. Temperatura vibracional do iodo vai ser constante de Planck, é 6,62 vezes 10 a menos 34 joule vezes segundo. A frequência de vibração do iodo é de 6,42 vezes 10 a 12 segundos a menos 1. E a constante de Boltzmann é 1,38 vezes 10 a menos 23 joules vezes Kelvin a menos 1. Então, o que você observa? Você observa que o joule você pode cancelar, o segundo com o segundo a menos 1 fica segundo a zero, também ele vai ser cancelado, e o Kelvin a menos 1 sobe aqui para o numerador. E o valor da temperatura vibracional para o iodo calculado é de 308 Kelvin. Note que não é 298 como os dados da tabela, mas está próximo. Então, a 298, você ativa o modo vibracional do iodo. Então, o iodo a 25 graus ele vai estar translacionando, rotacionando e também vibracionando, ou ocorrendo um movimento de vibração, ok? E por que o oxigênio e o cloro não? Bom, vamos lá. Ó. Temperatura do oxigênio. A temperatura vibracional do oxigênio também, você usa a mesma equação, e a frequência do oxigênio ela é de 4,74 vezes 10 a 13 segundo a menos 1. Então, se você substituir esse valor na equação acima, você vai chegar numa temperatura vibracional do oxigênio em torno de 2000 Kelvin. Então, é por isso que o oxigênio ele não vibra a 25 graus, porque 298 Kelvin está muito distante de 2000. Então, o oxigênio ele apenas tem os 3 movimentos de translação e os 2 de rotação. Ele não apresenta os modos vibracionais na temperatura de 298 Kelvin, portanto, a sua capacidade calorífica é 21, enquanto que a do iodo é igual a 28. Ok? Obrigado.